vamos lá. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês com a geração, gerando momentos estruturantes, né? Porque quando eu comecei esse trabalho, a minha motivação principal foi, como eu comentei com vocês, né, foi de me dar conta de que existiam memórias, né, positivas que tinham que ser resgatadas, que eu percebia em pessoas que tinham tido infância muito ruim, muito violenta, né, com adultos violentos, que essas pessoas tinham uma estruturação mínima, e isso me deixou curiosa. E daí eu fui criando esse curso, Momentos Estruturantes, e daí para resgatar essas memórias positivas, que eu tinha a intuição de que haviam memórias positivas, e isso através dessas sequências de músicas, exercícios que eu tenho passado para vocês, aos pouquinhos eu fui vendo que sim, que existiam memórias que estavam guardadas, né, e que as pessoas não tinham acesso consciente a essas memórias, mas que eram memórias que tinham estruturado as pessoas, aquela pessoa, dado minimamente uma estrutura, né? Como eu digo, que essas memórias são como âncoras afetivas, né? Que impedem a gente de andar à deriva frente às dificuldades da vida. Então, formam referenciais estruturas da nossa identidade. Mas daí, à medida que eu fui trabalhando sobre isso, eu fui vendo assim, bom, se houve, né, memórias positivas que podem ser resgatadas, também todos os momentos da minha existência, eu estou gerando memórias para mim mesmo e para outras pessoas também, e essas memórias podem gerar estruturação ou desestruturação. Então, daí eu comecei a trabalhar também dentro da perspectiva do curso e do próprio livro, né? A possibilidade de que não só eu possa resgatar a memória, como eu possa me sentir potente, me sentir capaz de gerar momentos estruturantes na minha existência, né? Então, que não serve somente para o passado, mas serve para o presente e para o futuro, né? Obviamente, a gente gera um momento estruturante no presente, mas eu posso plantar para que isso se manifeste de uma forma positiva em toda a minha existência, né? Rumando, me projetando também para o futuro, um futuro que eu quero, né? Um futuro que contenha essas nuances afetivas e estruturantes, né? E daí, então, eu quero trazer para vocês, né, essa questão de que o momento estruturante ele está no cotidiano. E daí vem muita questão do que o Rolando falava, né? Sobre a própria biodança. O Rolando sempre dizia que ele não trabalhava com coisas extraordinárias, né? Ele não trabalhava com o extraordinário, ele trabalhava com o ordinário. O que ele queria dizer com isso? De que a importância está no cotidiano, né? Então, são aquelas coisas do dia a dia, do cotidiano, que vão ter um valor estruturante ou desestruturante, né? Então, porque o Rolando sempre ele falava da questão do ser feliz, né? E de que as pessoas têm uma ilusão de que algo pode fazê-las felizes, né? E que esse algo está ligado ao extraordinário. Então, se eu fizer tudo direitinho, um dia eu vou ser feliz. E o Rolando dizia assim que não, que a felicidade está no presente e ela não é uma coisa constante, né? Então, eu vou ter momentos de felicidade na minha existência. E ele colocava assim muito que a gente é visitado pela felicidade, né? Então, ele colocava, tem pessoas que são visitadas pela felicidade uma vez na vida, uma vez, tem outras que uma vez por ano, tem outras que uma vez por mês, e tem outras que todos os dias, várias vezes ao dia, né? Então, esse estado de abertura, de valorização do cotidiano. Então, no cotidiano estão as chaves do feliz, do ser feliz, da alegria de viver, né? Mas estão em coisas muito simples do cotidiano. Não é necessário nada extraordinário, nada de um efeito extraplanetário para que aconteça.
que vai me deixar feliz por alguma coisa. Muito pelo contrário, se eu vou esperar o extraordinário acontecer para ser feliz, possivelmente quando o extraordinário chegar, se ele chegar, o que vai acontecer é que eu não vou estar aberto para percebê-lo, né? Então, quando eu tenho a capacidade de me abrir para o ordinário, né? Para o cotidiano, e consigo desfrutar ao máximo essa cotidianidade, essas coisas simples, né? Daí o que acontece é que quando vem o extraordinário, esse extraordinário vai vir de uma forma muito muito apreciada, né? A gente vai também poder apreciar profundamente o extraordinário, perceber que ele se manifesta e entrar na vivência desse extraordinário. Então, quando a gente vai falar de cotidianidade, a gente vai estar num domínio, que é o domínio da deusa Hestia, né? E a deusa Hestia é uma deusa doméstica. E assim, eu acho que a gente está agora, com a questão da pandemia, a gente está mais no domínio de Hestia do que nunca, né? Estamos dentro de casa, na circularidade da casa. Quando a gente acaba de limpar, tem que começar de novo, né? Acabou de fazer a comida, tem que começar a fazer de novo. Então, essa circularidade de Hestia, né? Que é uma deusa super importante, porque ela representa o fogo doméstico. Então, Hestia ela não trabalha a questão da explosão, né? Mas Hestia é a deusa que cuida daquele fogo que dá o calor para casa, ou seja, do fogo afetivo, do fogo que dá essa energia de aconchego para dentro de uma casa. E a gente sabe que esse fogo ele se mantém não porque a gente coloca um monte de lenha ao mesmo tempo nele, não. É porque a gente vai lá e ciclicamente a gente vai nutrindo e dando, né, essa nutrição. Então, essa valorização do simples, do cotidiano, tem muito a ver com essa deusa, né? Então, talvez ao colocar a lenha na fogueira de Hestia tenha a ver com dar valor à simplicidade, ao que é simples, ao que é o feijão com arroz, né? Então, se eu sei apreciar o feijão com arroz, então talvez quando venha uma comida mais sofisticada eu tenha capacidade de apreciação, né? Também. Daí, e para outra questão que o Rolando trazia, né, e eu trouxe justamente essa figura dessa pessoa, possivelmente de um povo originário, né, que a gente chama de muitas vezes primitivo, e o Rolando sempre quando falava de estética antropológica, ele sempre trazia esses povos que pintam a própria pele, né, para se decorar, porque ele falava justamente isso, né, que a estética antropológica se trata da capacidade de dar valor, né, e de perceber a beleza se manifestando nas coisas do cotidiano, né, ter um olhar para o belo. Então, na nossa cultura, a gente é educado para perceber o feio, o defeito, a falta, né? E não somente para perceber, como para apontar. E não somente para apontar, como apontar com desqualificação, né? Isso vai atingindo de uma forma muito profunda a formação do ser, né? Que somos nós, que são os outros. Então, a proposta do Rolando é que a gente pudesse realmente enaltecer a beleza como um valor profundo, a beleza como um valor importante. Claro que a gente vive numa sociedade de consumo onde existe um estereótipo do que é beleza, né? Existe uma beleza plastificada, padronizada, né? E que muitas vezes nos afasta realmente
da essência da beleza, né? Que é essa manifestação plena de cada ser, a beleza que é inerente a cada pessoa, a cada manifestação da vida. Então, a estética antropológica proposta por Rolando Toro é a capacidade de ver o belo. Então, o treino do olhar à beleza e à qualificação. Quando a gente fala de olhar a beleza, é poder vê-la e manifestá-la. Ou seja, não só vê-la em mim e manifestar em mim, como ver no outro e poder sublinhar para o outro, né? Falar para a pessoa da beleza que a gente aprecia nela. Então, a gente poder cultivar, né? Também a beleza como experiência vivida. Então, cultivar a beleza do viver. Quais são os atos, quais são as coisas que a gente faz no nosso cotidiano que estão voltadas para cultivar a beleza do viver, né? Então, qual é o tempo que eu dedico a isso na minha vida? Qual é o espaço que a minha vida tem para a beleza? E o que significa essa beleza? A beleza das relações, a beleza dos vínculos, a beleza estética das coisas que eu, dos lugares onde eu estou, das coisas que eu faço, né? A beleza é algo que a gente tem que cultivar. Não basta somente apreciar, mas poder cultivá-la. E a beleza nas relações é algo super importante de ser cultivado. Outra coisa que a gente tem que poder desenvolver, né, é o dom da apreciação. Então, nós falamos muito da arte, né, da arte enquanto um potencial que a gente tem da criatividade, né, e a arte de se expressar, a arte de, não sei, desenhar, escrever um texto, fazer uma escultura, cozinhar algo. Então, aí existe a arte, existe a criatividade. Mas também existe um outro dom, né? Uma outra arte, que é a arte de desfrutar, é a arte de apreciar aquilo que é criado, né? Então, de nada adianta a criatividade, nada adianta as obras-primas se ninguém é capaz de apreciar. E a apreciação, entre outras coisas do humano, é algo que a gente nasce com potencial, mas que tem que ser desenvolvido, tem que ser cultivado. Então, a proposta de momentos estruturantes também é desenvolver uma aptidão, é desenvolver uma possibilidade, né, para gerar momentos estruturantes de que eu tenha capacidade de apreciação, né? Apreciar a beleza, apreciar as coisas bonitas que a vida traz. Não basta beleza se eu não sou capaz de percebê-la, né? E desenvolver também o dom da comunicação afetiva e efetiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de afetividade e comunicação do afeto, eu vejo que sempre a comunicação do afeto ela é tratada como se fosse algo óbvio que a gente não tem que aprender. Então, todo mundo sabe como dizer que tem afeto por outra pessoa, todo mundo sabe como cuidar dos seus filhos, todo mundo sabe como é ter uma relação de par. E na realidade ninguém sabe, né? É uma das coisas que a gente mais se sente falido, né? Em como se relacionar com o outro. Por que acontece tanto de a gente se
sentir tão mal e tão falido nessas questões? Porque a gente nunca aprende, porque isso não é cultivado, não é passado adiante. Toda a nossa cultura considera óbvio que eu vou saber criar um filho, que eu vou saber namorar, que eu vou saber como ter amigos, como preservar amizades. Na escola a gente nunca vê, né? Hoje vai ter a aula de como ser amigo. Nunca se fala sobre isso, né? Se fala assim como a gente forma pessoas para ir para o mercado de trabalho, a gente não forma pessoas para se relacionar e estar apto para viver as relações. Né? Então, esse é a grande falta que existe. Né? Então, o que acontece? A nossa comunicação, ela passa a não ter nada de afeto e baixíssima efetividade, porque, na realidade, a gente não consegue comunicar o que seria importante comunicar mesmo. Né? A gente comunica normas, padrões, procedimentos, mas a gente não comunica o ser, porque não aprende a comunicar o ser. Quando uma pessoa consegue chegar numa comunicação que é afetiva e efetiva, é porque ela ralou muito, ela buscou muito por ela, por uma decisão dela, por uma vontade dela, mas não porque a sociedade tenha se preocupado um segundo em ajudá-la nesse percurso, em ajudá-la a despertar para esse percurso. Geralmente a pessoa desperta para esse percurso por um sentimento de inadequação, por um sentimento de não estar satisfeita com como a vida está acontecendo, né? E não porque alguém que fazia parte da sua educação, da sua formação, tenha se preocupado especificamente com isso. Então, as pessoas são super preocupadas como a pessoa vai viver, como é que ela vai gerar um sustento, e pouco preocupadas com o mundo afetivo e com a realização pessoal das pessoas. Então, na geração dos momentos estruturantes, existe uma congruência dos gestos. Né? Então, quanto mais os gestos são congruentes, mais eficaz é a comunicação do afeto. Né? Então, se eu digo eu te amo, a minha gestualidade acolhe, o meu olhar acolhe, então existe uma congruência, estou falando inteira da mesma coisa. O que acontece? Dentro da nossa cultura, o afeto, a expressão afetiva, primeiro que a gente, como eu estava falando, a gente não aprende. Né? Ninguém nos ensina, parece que é óbvio que a gente tem que saber como fazer. E segundo, por outra, ainda é reprimido, né? Ridicularizado muitas vezes a pessoa que tem uma expressão mais sensível ou afetiva. Então, o que acontece? Muitas vezes a boca exprime uma coisa, o olhar exprime outra e o gesto exprime outra, porque existe uma dissociação, né? Um não admitir o que se sente, um não perceber o que se sente, um jogo de ansiedades que vão habitando a gente, porque eu não sei, não consigo me ouvir direito, eu não consigo saber direito o que eu quero, e isso começa a aparecer no discurso, não só no discurso verbal, mas em todo o discurso, né? Em toda a comunicação, começa a ser toda dissociada. Então, uma das coisas bem bonitas da biodança é que ela vai ajudando a gente a ter congruência nos gestos, né? Ou seja, que todos os gestos vão se unificando e expressando uma única coisa. Se a gente pensar em termos de saúde mental, parte das ditas doenças... Oi? Alô? Alguém... Oi, tá falhando o teu áudio. Alguma parte eu perdi agora há pouco. Mais alguém está sentindo falhando áudio? Pessoal, mais alguém sentindo falhando áudio? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Para mim tá tranquilo. Então eu vou pedir que tu dê uma verificada na tua conexão, tá? Se possivelmente seja a tua conexão. Ok, obrigado. Tá bom? Então, deixa eu ver onde é que eu estava.
Então, essa questão da congruência dos gestos, eu estava falando da questão da saúde mental, né? Que muitas vezes, porque uma das coisas que a gente sabe que gera, por exemplo, ditas doenças mentais, né, como a esquizofrenia, que a esquizofrenia, um dos fatores que pode ajudar a formação, né, digamos, a potencialização de estruturas dissociativas em nível mental que vão gerar os sintomas de esquizofrenia, muitas vezes um dos fatores ambientais que vai deflagrar isso é a mensagem dupla, né? Então, a gente sabe que pessoas que são muito tempo submetidas a mensagens duplas, ou triplas, ou quádruplas, né? Elas são pessoas que começam a não ter certeza do que o ambiente diz exatamente, porque elas começam a ter dúvida a respeito de, bom, o que exatamente o ambiente está querendo me dizer. E isso vem muito justamente disso, dessa falta de congruência nos gestos, né? Então, a pessoa diz eu te amo com a boca, mas te diz eu te odeio com o olhar. Então, começa, bom, a pessoa começa a duvidar de si mesma, né? Será que eu estou percebendo mesmo ou não? Será que é certo mesmo ou não? Claro que uma vez que outra que nos aconteça isso não é grave, mas se tu é submetido o tempo todo a esse tipo de incongruência, tu começa a ter um nível de insegurança tremendo, né? Diante de estruturas que são mais fragilizadas, isso pode gerar um quadro psicótico. Bom, inconsciente luminoso, né? Eu gostaria de trazer um pouquinho dessa questão, porque eu acho que é muito importante nessa questão da geração de momentos estruturantes. A teoria do inconsciente luminoso é uma teoria que Rolando Toro traz no final da sua vida, né? Um pouco uns anos antes de falecer. Bom, a palavra luminoso não vem de Rolando Toro, né? Ela vem de Rudolf Otto, que foi o primeiro teórico que falou exatamente da questão do luminoso. Depois isso é retomado por Jung e depois também retomado pelo Rolando Toro, né? Então, a palavra luminoso não quer dizer luminoso, é luminoso, vem de numen, né? Que essa é uma manifestação de algo que é tão potente, é tão maravilhoso, é tão grandioso que não cabe em palavras, né? Então, uma das coisas importantes para a gente perceber da questão do inconsciente luminoso é que o acesso luminoso é via vivência, né? E ele é o acesso a uma experiência vivida grandiosa, né? Então, o luminoso é o acesso à grandiosidade do ser, né? É uma vivência da transcendência, mas uma vivência que é tão potente, tão maravilhosa, que ela não consegue ser traduzida por palavras. E por isso que ela está em um certo nível inconsciente. Mas o Rolando diz que não é só por isso que ela é inconsciente, porque ela é tão grandiosa que ela não pode ser abarcada pela questão da consciência, né? Mas é porque, na realidade, a gente teria o ser humano, na sua completude, na sua grandiosidade, ele teria que ter uma facilidade de entrar em contato com a grandiosidade do seu ser, né? Com a grandiosidade da natureza, com o próprio luminoso. E o Rolando coloca que, na realidade, as escolas e a educação, né, em si, ela tem sempre buscado exatamente o contrário, né? Limitar e preparar as pessoas para a submissão. Então, a proposta do Rolando, quando ele se dá conta da questão do luminoso, é de que se prepare o ser humano, o ser, para a plenitude
para o grandioso. O que eu quero dizer com grandioso, né? O grandioso não é o ter sucesso, ou ganhar muito dinheiro, ou comprar tudo que se quer, né? Isso são valores sociais que não têm a ver com grandiosidade. A vivência do grandioso é a vivência da conexão cósmica, é a vivência de perceber-se como parte integrante de uma totalidade de vida, é perceber-se dentro de uma totalidade que é bela em si, que é abundante, que é nutridora, que é eterna. Então, é ter acesso a todas essas coisas juntas e de uma forma tão potente que a gente não consegue explicar, que é intraduzível por palavras. E, e o Rolando colocava exatamente isso, que a educação, da forma como a gente pratica na nossa cultura, ela nos afasta cada vez mais do grandioso e do luminoso. Então, a gente se dá conta, né, de que a afetividade é um potencial, mas que ele não é óbvio. Não é porque ele é potencial, porque ele é inato, que ele é óbvio. Não é óbvio. A gente deve acompanhar as pessoas para que a afetividade se desenvolva plenamente. Então, a gente nasce com potencial para afetividade, assim como todas as linhas de vivência. Mas para que essa plantinha se desenvolva completamente, é importante que a gente a nutra com os referenciais positivos necessários para que a afetividade se manifeste de forma plena. E daí o que a gente tem? Né? A gente não tem uma educação que volta para isso. A gente tem uma educação em geral que faz uma preparação para um ser que é dominado, né? Para um ser com viseiras, um ser que ouve menos, que vê menos, que se abre menos, que tem medo de viver, que acha que tem que se submeter a todas as coisas impostas pela sociedade, porque senão não vai conseguir sobreviver, né? Um ser que duvida de si mesmo, que não vê os seus potenciais e que age a partir do medo e não da plenitude. Então, aí a gente vai ver que a própria educação, como é vista na nossa cultura, ela faz uma espécie de modulação do comportamento, né? E vai nos podando de forma a que a gente vai perdendo a conexão instintiva original. Então, ao contrário do que a proposta de Rolando, né, que é ver o potencial afetivo e desenvolvê-lo, desabrochá-lo, fazer com que ele se desenvolva ao máximo, o que a gente faz na nossa cultura em geral é ver esse potencial que é instintivo, é inato, e podá-lo ainda mais e dizer assim, olha, se encaixa nesse quadradinho, porque senão tu não vai sobreviver. E as pessoas hipnoticamente vão entrando nesses quadradinhos, porque são educadas desde pequenas para entrar, né? Então, a nossa educação, ela é voltada para que a gente se encaixe em padrões sociais, e não para que a gente tenha uma visão ampla da vida, para que a gente se conecte com a existência, para que a gente se manifeste plenamente. A gente vive numa cultura onde as pessoas são educadas não para serem elas mesmas, mas para serem parte de um quebra-cabeça, parte de uma linha de produção. E é incrível isso, eu acho que vocês vão se lembrar um pouco daquele vídeo que do pediatra, né, que eu pedi para vocês verem, e que ele fala que existe uma poda neurológica, né, das conexões nervosas, que a gente perde, parece que ele falava em 90% das conexões, né, por falta de uso, né? Neurologicamente, tudo que não é usado vai se podando. Então, na realidade, toda a educação que a gente faz, desde a família até a escola, e depois o próprio comportamento que a gente tem que ter nas instituições onde a gente vai trabalhar, são
na realidade, contraproducentes no sentido da plenitude humana. Né? São estruturas que têm medo dessa plenitude e que buscam que a pessoa seja uma redução da possibilidade do que ela seria se ela pudesse se desenvolver com plenitude. Então, aqui faltou um Szinho no castração, pessoal, não é catração, é castração. Então, o que a gente busca, que a educação busca é realmente não um processo de ajudar as pessoas a conhecerem o mundo, né? O prazer, a maravilha de conhecer o mundo, a maravilha de viver, mas é justamente que as pessoas se adaptem a um sistema de produção, a um sistema de consumo, né? Então, hoje em dia as pessoas têm uma das coisas que as pessoas têm mais orgulho de dizer que elas são consumidoras, né? E que elas têm direitos de consumidor. Ótimo, a gente tem direitos de consumidor, só que a gente não é só isso, né? A gente é muito mais do que isso. E às vezes a gente resume o ser humano a essa pecinha de encaixe que somos educados para nos tornar. Então, isso significa que quando a gente educa as pessoas para o afeto, né, a gente está, na realidade, não só fazendo um bem para aquela pessoa ou para aquela família, né, mas a gente está construindo um novo mundo. Quando existe um desabrochar do afeto, é muito mais do que somente o desabrochar do afeto. É um ser pleno que se manifesta a partir desse desabrochar, porque ser afetivo não é apenas ser queridinho com outra pessoa. Ser afetivo é ser pleno. É uma manifestação plena de si mesmo, íntegra, completa. Então, a ideia é que a gente possa perceber que cada um de nós, a partir de uma conexão com o afeto e uma conexão com a forma que a gente quer estar no mundo, nós podemos ser, cada um de nós, catalisadores de momentos estruturantes. Simplesmente com as nossas atitudes, com a congruência dos nossos gestos no cotidiano. Então, a ideia é que a gente possa transcender as ideias e conceitos limitadores a respeito de nós mesmos e do mundo. E hoje alguém falou dos rótulos, né? E eu acho que uma coisa muito, quando eu falo transcender as ideias e conceitos limitadores, é muito isso, né? Na nossa cultura a gente se rotula muito, o fulaninho é assim, o ciclaninho é assado, porque ele é assim, porque ele é assado. Então, parece que a forma como a gente vai etiquetando as pessoas passa a ser determinante de como elas vão ser no mundo, de quem são elas. Né? E, na realidade, o ser humano é muito mais do que qualquer etiqueta, ele é muito mais do que qualquer rótulo. Né? E transcender esses rótulos que são colocados sobre cada um de nós, transcender esses rótulos quando a gente olha para o outro e transcender esses rótulos quando a gente olha para a gente mesmo, é fundamental. E é isso, pessoal, por hoje de nossa teoria. Deixa eu parar de gravar aqui.